A Bíblia mandou matar? Vamos ser honestos, esse é um daqueles trechos que faz muita gente torcer o nariz. Mas e se eu te dissesse que, por trás de um dos mandamentos mais difíceis das Escrituras, se esconde a revelação de um Deus inacreditavelmente paciente? Fica comigo, porque hoje vamos descobrir como o juiz do universo une justiça perfeita e paciência extraordinária, sem nenhuma contradição. Vamos direto para a cena. Em Deuteronômio capítulo 20, versículos 16 a 18, Israel está na fronteira da terra prometida. E o texto faz uma divisão clara: para cidades distantes, ofereçam a paz. Mas para certos povos cananeus, a ordem é outra. Deus usa uma palavra hebraica pesada aqui, rein. Pense nisso não como um massacre cego, mas como uma sentença judicial divina. Uma consagração ao juízo de Deus contra culturas que, como a própria Bíblia denuncia em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31 e Levítico capítulo 18, versículo 21, haviam normalizado o sacrifício de crianças e a violência ritual. Mas aqui está a primeira pista da paciência de Deus. Esse juízo não veio do nada. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus diz a Abraão que seus descendentes só herdariam a terra depois de séculos, porque ele estava esperando até que a medida da iniquidade dos amorreus se completasse. Percebe? Foram séculos de paciência. Gerações de advertências silenciosas, dando espaço para o arrependimento que não veio. E quando lemos as crônicas de guerra, como nos livros de Josué, capítulos 10 e 11, encontramos frases como "não deixou um sobrevivente sequer" o que isso significa. No Antigo Oriente, essa era a linguagem de general vitorioso. É uma hipérbole militar, uma forma de dizer a vitória foi total. E a própria Bíblia prova isso. Como? Porque, depois dessas batalhas, os mesmos livros, como Josué capítulo 13 e Juízes capítulo 1, mostram que ainda existiam cananeus na terra. Não é uma contradição. É a gente entendendo o estilo de escrita da época. Isso também prova que o alvo nunca foi étnico. Nunca foi sobre limpar uma raça. A prova? Estrangeiros que se renderam ao Deus de Israel foram acolhidos. Pense em Raabe, a cananeia que se torna ancestral de Jesus, em Josué capítulo 2. Pense nos gibeonitas, em Josué capítulo 9. O alvo do juízo não era uma etnia, mas uma ideologia, a idolatria violenta que corrompia tudo. A ideia central era proteger a linhagem da qual viria o Messias e mostrar ao mundo que Deus é, ao mesmo tempo, justo para punir o mal e paciente para esperar. E como isso conversa com o resto da Bíblia? A própria Escritura se ilumina. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, Deus pergunta: "Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Pelo contrário, quero que ele se converta dos seus caminhos e viva." Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, Deus se descreve como tardio em irar-se. E a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, confirma: ele é paciente, desejando que todos cheguem ao arrependimento. A paciência, no entanto, nunca significou impunidade. E essa é a virada. Com a chegada de Cristo, as armas mudam. Jesus é explícito em João capítulo 18, versículo 36, "O meu reino não é deste mundo." E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. Deus delega ao Estado a espada para frear o mal na sociedade, como lemos em Romanos capítulo 13, versículo 4, mas proíbe a nós a vingança pessoal, como está claro em Romanos capítulo 12, versículo 19. E o centro de tudo, a cruz. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26, explica que Deus apresentou Cristo como sacrifício que satisfaz a justiça divina. Na cruz, Deus se mostrou perfeitamente justo, e o justificador de todo aquele que crê. O juízo final ainda vem. Atos capítulo 17, versículo 31, avisa que ele marcou um dia para julgar o mundo. E até esse dia chegar, a nossa ordem é a de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 44, amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Certo. Teologia profunda. Mas e daí? Como isso aterrissa na nossa vida, hoje, no Brasil? Primeiro, confiança radical no juiz. Quando você se revolta com a impunidade, a corrupção, a violência, lembre-se: Deus vê. E o juízo dele é perfeito. Nossa parte é orar pelas vítimas e buscar justiça pelos meios legais, respeitando as autoridades, sem jamais fazer justiça com as próprias mãos, como Romanos capítulo 12, versículo 19 nos proíbe. Segundo, santidade que derruba ídolos. O reino hoje não é contra pessoas. É contra a idolatria que se esconde no nosso coração. A ordem de Colossenses capítulo 3, versículo 5 é: fazer morrer o que é terreno em vós. Mate o pecado, não o pecador. Desafio prático: identifique um hábito que rouba seu coração de Cristo, seja o consumismo, a pornografia, o rancor, a necessidade de aprovação nas redes, e escreva agora um plano simples para eliminá-lo. Terceiro, cuidado com a Bíblia como arma. Jamais use relatos de guerra do Antigo Testamento para justificar sua raiva, seu preconceito ou seu discurso de ódio. A Igreja de Jesus avança pela palavra, pelo serviço e pela mansidão.
Ponto final. Quarto, paciência com senso de urgência. Deus esperou séculos, mas o juízo veio. Isso nos ensina a não adiar o que importa. Não durma hoje com uma reconciliação pendente. Procure quem você feriu. Peça perdão. Faça as pazes. Quinto, esperança para quem foi ferido pela violência. Se você foi vítima, saiba que Deus odeia o sangue inocente derramado. Ele promete consolo, justiça e restauração. Por favor, busque apoio pastoral, terapêutico e comunitário. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Sexto, comunidade como escudo. Ninguém vence a idolatria sozinho. Cerque-se de irmãos e irmãs em Cristo que te ajudem a cortar as pontes com os velhos hábitos. Disciplina na igreja não é crueldade, é cuidado. E entenda, nada disso é sobre obrigação. É sobre identidade. Porque você foi amado e perdoado por Jesus, você não precisa mais da vingança para se sentir validado. Livre do medo, você pode finalmente viver em justiça, misericórdia e humildade. E tudo aponta para o Evangelho. Na cruz, Cristo recebeu o reino, o banimento, que nós merecíamos. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que ele se fez maldição em nosso lugar. No Calvário, o próprio juiz cumpre a sentença em si mesmo para declarar justo o réu culpado que simplesmente crê. Deus não passou pano para o mal. Ele o esmagou na cruz. É por isso que a nossa esperança é inabalável, a justiça final virá, e a graça está de portas abertas hoje. Então, qual a resposta prática? Arrependa-se de todo desejo de vingança. Entregue sua causa a Deus. Comprometa-se a matar os ídolos do coração e amar ativamente as pessoas ao seu redor. Que tal 3 passos hoje? Primeiro, ore o que diz o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Segundo, entregue uma ofensa específica a Deus e, em oração, abençoe quem te feriu, como Jesus ensina em Mateus capítulo 5, versículo 44. Terceiro, escolha um ídolo para derrubar hoje e combine com um amigo um plano para substituí-lo por um hábito que honre a Cristo. Agora, antes da nossa oração final, eu quero te ouvir. O tema hoje é pesado, mas é real. Se o mandamento antigo era contra a idolatria cananeia, qual você acha que é o ídolo moderno mais difícil de derrubar na nossa cultura? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você busca entender a Bíblia de forma profunda, mas com aplicação prática para a sua vida, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino, porque temos vídeos assim todos os dias. E para continuar essa reflexão, clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. É o próximo passo perfeito. Agora sim, vamos juntos. A verdade central de hoje. O mandamento contra os cananeus não é crueldade aleatória, é um juízo divino, precedido por séculos de paciência, para guardar o povo da promessa messiânica. A pérola do dia. Antes de reagir a qualquer injustiça, pause e ore. Senhor, Tu és o juiz. Eu sou Teu filho. Mostra-me como responder com a Tua santidade e o Teu amor. O vislumbre da graça. Porque o juiz se tornou nosso substituto na cruz, nós podemos abrir mão da vingança e abraçar uma vida de santidade e amor. Vamos orar. Senhor, sonda o nosso coração. Ensina-nos a confiar na Tua justiça perfeita, a renunciar à nossa sede de vingança, a matar os ídolos que nos seduzem e a amar como Jesus amou. Dá-nos coragem para reparar nossos erros, mansidão para servir aos outros e uma esperança firme para esperar o Teu dia. Em nome de Jesus. Amém.